Shalom, meus queridos. Shalom, Maíra. Bom dia, minha linda. Vamos orar para a gente poder começar? Olá, Damares. Bom dia. Bom dia, Nise. Shalom, minha querida. Vamos orar então? Pai, obrigada por esse dia, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu sustento, pela tua companhia, pelo despertar. Obrigada pela saúde, pelo ar que respiramos. Obrigada pelo teu cuidado enquanto dormimos, pelo teu zelo. Oh, Pai, obrigada pelos livramentos. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua graça, obrigada pela tua misericórdia, obrigada por ser um Deus tão grande e amoroso que se importa conosco nos detalhes. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus presente, é vivo, é real. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor já fez e faz por nós. Obrigada pelo teu cuidado. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, declaramos que não há outro além de ti. A nossa vida está em ti. Nós queremos mais de ti em nós, que a tua vontade seja feita em nossas vidas. Nos entregamos como oferta, seja engrandecido e reconhecido em nós e através de nós. Em nome de Jesus. É a nossa oração nesta manhã, agradecidos. Amém e amém. Então vamos lá. Êxodo capítulo 5. Caneta, marca-texto, apostos. E a palavra do Senhor começa assim. O primeiro versículo diz: Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram. Ó, vamos ler o finalzinho aqui do último capítulo para a gente ver. Aí Moisés e Arão foram para o Egito, reuniram todos os líderes do povo de Israel. Arão contou-lhe tudo que o Senhor Deus tinha dito a Moisés. Em seguida Moisés fez os milagres. Todos acreditaram. E quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto como estavam sendo maltratados, eles se curvaram e adoraram a Deus. Depois, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito. Primeira vez, então, que eles vão lá falar com o rei do Egito. E aí disseram: O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse: Deixe que o meu povo vá ao deserto a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Quem é o Senhor? Perguntou o rei. E por que eu devo ouvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas saiam daqui. Moisés e Arão responderam: O Deus dos hebreus veio falar conosco. Por isso deixe-nos viajar 3 dias pelo deserto, a fim de oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Se não formos, Ele nos matará com doenças e na guerra. Aí o rei do Egito disse a Moisés e Arão: Por que vocês estão atrapalhando o trabalho do povo? Façam com que aqueles escravos voltem ao trabalho agora. E aí ele disse também: Agora que há tantos israelitas no país, vocês querem que eles deixem de trabalhar? Naquele mesmo dia, o rei deu aos feitores e aos chefes de turmas a seguinte ordem: Daqui em diante, vocês não vão mais dar palha
ao povo para fazer tijolos, que eles mesmos ajuntem a palha. Mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos, nenhum tijolo a menos. São os preguiçosos. E é por isso que gritam: vamos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Façam essa gente trabalhar mais duro ainda e os mantenham ocupados, a fim de que não tenham tempo de ouvir mentiras. Então, os feitores, os chefes de turma, saíram e foram dizer ao povo o seguinte: o rei disse que não... Perdão. O rei disse que não vai mais fornecer palha para vocês. E ele manda que vocês vão juntar palha onde puder achar. Mas terão de continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos. Por isso o povo se espalhou por toda a terra do Egito, ajuntando a palha que sobrava das colheitas. Os feitores forçavam os israelitas a fazer todos os dias a mesma quantidade de tijolos que costumavam fazer quando recebiam palha. Os feitores batiam nos israelitas chefes de turmas que haviam sido encarregados do trabalho e perguntavam: por que vocês não estão fazendo a mesma quantidade de tijolos que faziam antes? Então os israelitas chefes de turma foram se queixar ao rei. E eles disseram: por que é que o Senhor nos trata assim, nós que somos seus empregados? Agora não nos dão mais palha, mas exigem que continuemos fazendo tijolos. Além disso, batem em nós. No entanto, os seus feitores é que são os culpados. Mas o rei respondeu: vocês são os preguiçosos e não querem trabalhar. É por isso que estão me pedindo que os deixe oferecer sacrifício a Deus, o Senhor. Voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de fazer a mesma quantidade de tijolos. Os israelitas, chefes de turmas, viram que estavam numa situação difícil. Quando lhes foi dito que fizessem todos os dias a mesma quantidade de tijolos que faziam antes. Depois de falarem com o rei, eles se encontraram com Moisés e Arão, que os estavam esperando, e lhes disseram... Moisés e Arão já estavam esperando o povo voltar. E disseram: o Senhor Deus está vendo o que vocês estão fazendo e os castigará, pois por causa de vocês, o rei e os seus funcionários estão com ódio de nós. Vocês deram a eles um motivo para nos matarem. Olha, gente, olha só. Moisés falou outra vez com Deus e o Senhor lhes disse... O Moisés falou outra vez com Deus, o Senhor. Ponto. E aí ele disse ao Senhor: ó Senhor, por que tratas tão mal este povo? Por que me mandaste para cá? Pois desde que vim falar em teu nome com o rei do Egito, ele tem maltratado este povo e tu não fizeste nada para ajudá-los. Pai, obrigada pela leitura deste capítulo no dia de hoje. Que o Senhor fale conosco e trate de nós aquilo que o Senhor deseja com esta leitura. Eis-nos aqui, Senhor, dependentes de Ti, necessitados de Ti, buscando entendimento conforme a Tua vontade. Que cada ensinamento fique em nós
Em nome de Jesus eu peço e eu já agradeço por isso. Amém e amém. Deus abençoe você que entrou aqui, Fabiola ou Anderson? Ah, Fabiola! E aí, gente? Deixa eu marcar aqui. Passou umas partezinhas que eu queria marcar. Nossa, o rei do Egito, eu não conheço o Senhor. Não vou deixá-lo. E não vou deixar. O Deus dos Hebreus veio falar com a gente. Naquele mesmo dia, o rei mandou o povo começar a trabalhar ainda mais. Nossa, Deus. Exijam que eles façam a mesma quantidade. Ai, ai. Façam essa gente trabalhar mais duro ainda. Gente, sabe o que o Senhor fala comigo aqui? Esse tempinho, né, Fabiola? Quentinho, a cama quentinha. Aqui em casa as crianças estão de férias. Aí a chance de perder o horário eu tenho que ficar atento, senão eu perco também na hora. Gente, sabe o que eu vejo aqui com essa leitura? Com essa parte aqui, olha só. Versículo 9. Façam essa gente trabalhar mais duro ainda e os mantenham ocupados, a fim de que não tenham tempo de ouvir mentiras. Para o rei, aquilo ali era mentira, né? Mas não era, o povo estava ouvindo o que o Senhor tinha ordenado. Quando eu li esse versículo 9, o Senhor falou claramente no meu coração o seguinte: não é diferente nos dias de hoje. As coisas que o mundo oferece para que vocês não tenham tempo de ouvir a minha palavra é viver em meio a uma correria, tão ocupados que não tenham tempo para mim. As ocupações do dia de hoje, as coisas para fazer, tanta tarefa, tantas coisinhas. E isso é uma cilada para que a gente não tenha tempo para ouvir o Senhor. A correria faz com que a gente busque em oração por pouco tempo e já levante sem esperar ouvi-lo. Ontem eu vi uma ministração que a Denise compartilhou com a gente, a Maíra também tem esse conhecimento, a Denise compartilhou com a gente ali no grupo da família, e fala sobre a fé não fingida. E tem uma parte que uma das irmãs lá, que são intercessoras, grupo de oração, né? Ela comenta que quantas das vezes a pessoa fica ali ajoelhada, vou orar por tanto tempo, tantas horas, minutos que seja, eu vou ficar ali ajoelhada e ora, e fala. Quando o joelho já dói, quando começa a cansar, já levanta, amém, levanta.
Aí o Senhor fica assim, agora o que eu ia começar a falar, eu esperei você falar. Eu estava ouvindo. E agora que eu ia começar a falar, você levanta. A pessoa não está disponível para ouvir. Não está deixando esse tempo para também ouvir. E é no silêncio, né? Muitas das vezes é no silêncio que o Senhor fala conosco, até no silêncio. Quantas vezes você parou após uma busca ou durante o dia só para ouvir? Eu digo isso porque o Senhor ministrou meu coração. E aqui, com essa passagem, esse versículo 9, chamou muito a minha atenção. Façam com que essa gente trabalhe mais duro ainda e os mantenham ocupados, a fim de que não tenham tempo. Ponto. Olha a instrução do inimigo aí para o povo de Israel. Eu não quero que esse povo tenha tempo para ouvir as coisas de Deus. A armadilha do inimigo nos dias de hoje. A cilada do inimigo nos dias de hoje. Muitas tarefas, muitas ocupações, para que a gente não tenha tempo para ouvir a voz do Senhor. Meu Deus. E aí, aqui a resposta do povo no versículo 21. O Senhor Deus está vendo o que vocês estão fazendo e vai castigar vocês. Pois por causa de vocês, o rei e os seus funcionários estão com ódio de nós. Vocês deram a eles um motivo para nos matar. Aqui eu vejo quando a gente instrui as pessoas a buscarem o Senhor, ou nós mesmos comentando com alguém, vamos buscar, vamos fazer jejum, vamos fazer isso. Não, eu não. Quanto mais eu busco, mais coisa ruim acontece. Quanto mais eu busco, mais o inimigo se levanta. Quanto mais eu busco, mais coisa ruim acontece. Eu não quero. É ruim, não deixa eu quietinho aqui, que assim tá bom. Aí daqui a pouco chego por conta de que você me chamou para fazer aquilo, para buscar o Senhor, para participar do devocional. Agora você tem que ver como é que tá acontecendo. Quem mandou eu entrar nisso com você? Olha aí o povo de Israel agindo de novo. A gente tendo a atitude igualzinha. Moisés e Arão veio para trazer liberdade para o povo. Veio trazer uma palavra de esperança. Mostrou para eles com efeitos e milagres o que o Senhor mandou dizer e provando que o Senhor estava nisso. Olha, eu não tô trazendo para vocês uma mensagem que saiu de mim mesmo. Eu venho aqui por ordenança do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E para provar que Ele está conosco, que Ele mandou dizer isso, olha aqui um milagre. Olha aqui mais outro. E aí quando acontece, foi culpa de vocês. Por conta de vocês, agora o faraó tá mais bravo com a gente. O faraó aqui é o inimigo mesmo, gente. É a posição do inimigo, maltratando o povo, fazendo com que eles ficassem ocupados e não ouvissem o que o Senhor teria para eles, deixando-os sem tempo para ouvir o Senhor. Agora o povo, ao receber a notícia de liberdade, mas viu que Faraó se irritou, fica com raiva também. Meu Deus. A Maíra colocou assim, olha, com o cansaço mental e físico, não damos devida atenção ao que é do Senhor.
é uma ausência na célula, nas celebrações, uma falta de ânimo para ler a Bíblia, para fazer um devocional. E se não tem o cansaço, tem a rede social, que é portal de perda de tempo. Você vai ver e aí a hora você vai ver a hora e aí perde 3 horas ali, é verdade. E com isso vamos perdendo o que é mais importante, né, Maíra? Desse jeito. Naquela época, o que faria o povo ficar ocupado era o trabalho duro ali. Nos dias de hoje, se não for o trabalho, que às vezes as pessoas ficam dobrando, eu preciso trabalhar em 3 empregos, 4 empregos, preciso trabalhar ali, aqui e tal, fazer hora e fazer mais hora e fazer mais hora. Se não for assim, é como você colocou. Se não é no trabalho, é uma distração com aquela isca que tá ali facinho, que é a rede social. Precisamos mesmo pedir ao Senhor discernimento e ajuda para não cair nessas ciladas e estar atento quando estiver indo, sabe? Parece como se fosse um cavalinho todo assim, ó, sem perceber que está entrando na armadilha e indo. Pedir ao Senhor discernimento para que, se a gente estiver nesse caminho, indo para a armadilha, caindo na cilada, que o Espírito Santo possa nos ajudar, tenha liberdade para nos ajudar a não vacilar. Que tenhamos sensibilidade à voz dele para não cair, não entrar nessa. É muito forte isso aqui. O inimigo falando, faz com que essa gente trabalhe mais duro e os mantenha ocupados, a fim de que não tenham tempo. Olha só, gente, a cilada do inimigo. E às vezes é assim, é desse jeito. E às vezes é desse jeito. Exigindo um resultado, exigindo o mesmo resultado de antes, mas agora com mais tarefa. Além de você fazer aquilo que você já fazia, agora faz mais isso aqui também. Mas eu não quero que você deixe de fazer o que estava fazendo antes. Com a mesma qualidade, com o mesmo prazo. Oi, Edmilson. Shalom, bom dia, Deus te abençoe. A paz. Estamos fazendo a leitura de Êxodo, capítulo 5. E através da leitura desse capítulo, o Senhor trouxe para nós uma revelação aqui que fica para os nossos dias, sabe? Versículo 9. Abre aí sua Bíblia digital ou física, se tiver em suas mãos aí. Olha o que o Senhor trouxe para nós no versículo 9. O inimigo com essa armadilha para os nossos dias. Misericórdia, né, Nise? Muito atual, muito forte. A palavra do Senhor é tremenda, gente. O Espírito Santo fala conosco nos detalhes, em todo o tempo. É tão bom estar sensível, né? À voz dele. E que nós possamos pedir isso ao Senhor no dia de hoje. Pai, como instruído a nós através de Êxodo 5, quando Moisés e Arão trouxe clareza para o povo, esperança de liberdade. O inimigo personificado ali em Faraó faz com que o povo trabalhe ainda mais para que não tenha tempo para Deus. Hoje, nos nossos dias, quantas coisas fazendo com que nos desvie do principal, que é o Senhor,
fazendo com que a nossa atenção, a nossa disposição, a nossa energia, o nosso ânimo seja gasto e dispensado naquilo que não importa para nós, naquilo que não era para estar em primeiro lugar em nossas vidas. A primícia, a prioridade é o Senhor em nós. O primeiro lugar do nosso viver é o Senhor. As outras coisas são secundárias. As outras coisas precisam estar em segundo lugar. A minha disposição tem que ser para o Senhor. A minha energia tem que ser para o Senhor. O meu ânimo tem que ser para o Senhor. A minha boa vontade, a minha alegria tem que ser para o Senhor. E o inimigo vem com ciladas, armadilhas e situações fazendo com que nós nos gastemos e fiquemos ocupados o tempo todo para que não tenhamos tempo para Deus, meu Jesus. A Denise colocou aqui, olha, uma exigência, uma insatisfação e a gente fica na corrida dos ratos, dando voltas e perdendo o foco principal. Exatamente isso, Nise. Oh, Deus. A corrida, aquela corrida que quando a gente vê tá repetindo o ciclo, sabe? O vício das redes sociais causa isso num detalhe para a gente poder ver. Não sei se vocês já aconteceram isso, já aconteceu isso comigo. Eu mexi no Instagram, abri o Instagram, olhei se tinha notificação, se tinha mensagem no chat, aí os primeiros stories ali de pessoas conhecidas, abre os 3, volta, vê os 3 primeiros reels ali, as primeiras 3 publicações, fecha, abre o WhatsApp, vê se tem atualização, fecha. Aí já era para desligar, daqui a pouco volta de novo pro Instagram, mexe no Reels, vai ali na barra de atualização, e aí vê um assunto, entra, fecha, vai pro WhatsApp. Gente, se a gente não se policiar, você fica nessa de abre e fecha o tempo todo. Você acabou de olhar, eu acabei de olhar e fechei, daqui a pouco eu tô pegando o celular e olhar de novo. Que isso? O que é isso? Quem já fez isso? É só comigo? Isso só aconteceu comigo? Quando eu me dei conta que eu tava nesse ciclo, nessa coisa ali, sem perceber, eu peguei o celular, olhei Instagram, ver chat, ver story, ver se a notificação, se curtiu eu curto, respondo, vejo se tem as 3 publicações, 3 stories, fecho, a WhatsApp, tem mensagem nova, não, fecha, coloca ali, eu praticamente só essas 2 redes, não tenho outra, mas quem tem mais, provavelmente vai na outra, vê, fecha e tal. Daqui a pouco tá pegando o celular e faz de novo a mesma coisa, Instagram, notificação, responde, curte, vê o feed que atualizou, o story novo que entrou, fecha, vai. WhatsApp, notificação, mensagem nova, fala. Tempo todo assim. Jesus. Ontem eu tava assim. Aí parei e fui ver o documentário Fé Não Fingida de novo. Aí que experiência que tive. Oh, Deus. Uau, Maíra. Ontem eu maratonei ontem o documentário, 1h30 de documentário. No primeiro momento que eu vi já foram uns 45 minutos, parei para poder fazer as coisas aqui que aí as crianças acordaram, mas continuei assistindo ali enquanto estava lavando a louça. E as mensagens que foram entrando no meu coração, eu fazia
questão de gravar. E olha, gente, eu posso falar que até nisso tem levante para que a gente não consiga. Quando eu tava gravando, meu celular travou. Quando eu tava gravando, a bateria do nada, de um jeito que a gravação de vídeo não tava dando mais. Tava dando por conta de pouca bateria, não podia. Pego o carregador, coloco, o celular trava na tela que eu tive que reiniciar. Coisinhas que me irritariam, sabe? Coisinhas que eu já faria, pegar o celular com força, apertar. Se meu filho me chamar na hora, eu já vou falar, pera um pouco que eu tô ocupada, eu preciso resolver um negócio aqui, já te ouvi, já vou fazer. Coisa que, sabe? Ou seja, algo que estava me edificando, coisinhas pequenas que estavam se levantando para me irritar, me deixar estressada. E aí eu estaria absorvendo a mensagem desse jeito, com esse sentimento, com esse comportamento. Mas são as ciladas que vêm, as armadilhas que vêm para me tirar a bênção que eu estou recebendo. Aí no mesmo tempo, enquanto estava isso, a gente vai percebendo o Espírito Santo, opa, vigia, que você está sendo edificada, você está sendo alimentada com algo novo. E nas coisinhas bobas, o inimigo está tentando fazer você perder a sua bênção. E a palavra principal que ecoou no meu coração naquele documentário foi sobre a criação dos filhos, a casa, o culto no lar, o legado. E eu estava, Senhor, é no exemplo que os meus filhos aprendem. É no exemplo, muito mais no exemplo do que na palavra. E aí eu tô ali com o áudio altinho, porque eu não tava com fone. Eu fiz questão de deixar ali alto para que se meu esposo quisesse absorver, ele estava perto, mas ele estava fazendo outra coisa. Mas enfim, eu queria que outros aqui em casa fossem também atendidos. E aí, enquanto eu tava ali, falei, no exemplo. E se ele vê que eu tô vendo uma palavra, mas eu tô com grosseria pro lado dele. Eu tô com cara feia porque ele veio falar comigo. Que mensagem que eu tô passando? O que ele está entendendo, o que ele está absorvendo. Aí no mesmo tempo, o Tom também fazendo um serviço aqui, começou a dar problema no que ele estava fazendo, coisa simples, gente. Como ele precisava enviar um documento, só que ele foi tirar foto pelo celular. Quando ele foi enviar, a foto não ia. E anteriormente ele enviou arquivos grandes que eram coisa de segundos, estavam enviando. Só que aquilo dali ficou que a ponto de chamar a atenção dele. Ele, olha que estranho. Eu tô enviando arquivo o dia inteiro, o tempo todo. Agora que eu preciso mandar só esse documento para fechar ali, não vai, a foto não vai. E ficou aquele negocinho, sabe? Da foto carregando. Enfim, nós precisamos estar atentos às ciladas do inimigo no dia de hoje. Tudo aquilo que quer tirar a sua atenção do foco principal, esteja vigilante. Não deixe que as obrigações do dia, as tarefas do dia, as suas obrigações da sua vida, trabalho, escalas, compromissos, que tudo o que você tiver para fazer não atrapalhe o seu relacionamento com Deus, que não sejam o suficiente para não te deixar ter tempo para o Senhor. Êxodo 5:9 me ensinou demais. Façam com que essa gente trabalhe mais duro ainda e os mantenham ocupados para que não tenham tempo de ouvir. Para ele era mentira, mas não era mentira. Era a palavra de libertação. A palavra de libertação, a esperança, a palavra de vida, de algo melhor, de um novo tempo. Olha só.
E o inimigo não deixa que eles ouçam isso. Traz mais coisa, deixa eles mais ocupados. Estejam atentos. Vamos ver o comentário de vocês. A Denise colocou, dando voltas e perdendo o foco principal. A Maíra colocou: onde eu tava assim, aí fui ver e que experiência que eu tive. Aí a Maíra colocou: mas eu já entendi que eu tenho um probleminha com o Instagram. Tô vendo que preciso tirar mesmo. Quando faço jejum, assisto pregações, leio mais a Bíblia. Caso venha a se concretizar a saída do Instagram, não deixa de abrir o devocional do YouTube. Com certeza, minha linda, com certeza. Com certeza, tá? Porque realmente o Instagram pode ser como uma cilada, né? Uma alavanca para essa dispersação, né? E nós vamos estar transmitindo, sim, por todos os canais que o Senhor for trazendo para nós. E enxergar, sabe, Maíra? O ponto fraco, enxergar aonde está sendo a pedra de tropeço. Aquela pedra que, poxa, ali ó, uma pedrinha de Instagram ali, aquela pedra me faz tropeçar. Isso é pedra de tropeço. Quando você enxerga isso, já é um discernimento que o Espírito Santo vai trazendo, sabe? Helenildo, shalom, a paz, bom dia. Ô, Gleice, conseguiu hoje não, meu amor? Tranquilo, tá? Tamo juntas. A Maíra continua, olha. Tem que ter cuidado com essas ciladas mesmo. Na igreja, 5 horas, que sono. E é uma coisa tão esquisita, porque eu não durmo durante o dia. Eu não tenho o hábito de dormir cedo, mas é querer se concentrar que o sono vem. É cilada mesmo, Maíra. É cilada mesmo. É quando eu tô para fazer oração, aquilo com vocês não. E eu já tinha percebido isso. E eu falo isso pro Hélio que ele não percebeu. Mas quando a gente tá bem, tá conversando, tá? Vamos orar. Começa a orar, Pai. Obrigada porque o Senhor... Uma abrição de boca quando começa a orar. Uma bocejação. Falei, tá repreendido em nome de Jesus. Eu não tava bocejando, conversando. Eu não tava bocejando aqui, fazendo as minhas coisas. Por que eu vou começar a bocejar na hora que eu vou orar? Repreende. Quando vai ler a palavra do Senhor, começa a ler, começa a bater um sono, o olho começa a pesar, repreende. Se for preciso, levanta, lava o rosto, respira fundo, repreende. Um sono quando vai ouvir a ministração, sono na igreja, repreende, toma uma atitude. Levanta, lava o rosto e não se dispersa lá pro banheiro. É foco. Levanta, vai no banheiro, lava o rosto e volta. Não se dispersa no caminho. Aí, ó, até uma palavra de novo. Não se disperse no caminho. Não se distraia. É foco. E ter esse discernimento é nesses detalhes. Isso é o Espírito Santo, Maíra. Olha que delícia! É o Espírito Santo já tratando, já falando, olha, isso aqui, ó, tá esquisito. Se atenta porque é cilada do inimigo. Essa parte aqui, ó, é outra cilada, fica atento. É isso, é o Espírito Santo nos ajudando. A Denise colocou, o Senhor tem nos levantado como sentinelas, vigilantes do tempo, no tempo. Com esse entendimento como o de hoje, mais prudentes e vigilantes. O tempo todo, 24 horas, para que o Senhor nos dê o escape e livramento. Aleluia.
A Maíra colocou um documentário muito bom, é Oficina do Diabo. Assistam. Fala sobre isso, sobre essas distrações. Fala até na influência nos relacionamentos com as pessoas. Uau! Tá vendo? Obrigada pela dica. Eu vou procurar ver esse documentário, sim. A paz, Helenildo, entrou aqui com a gente também. Deus abençoe. Gente, por hoje é isso, né? Quanto alimento. Como é bom ouvir o Senhor cuidar de nós. E Ele nos deixa essa mensagem nessa sexta-feira para que a gente esteja vigilante nesse final de semana, principalmente, que não vamos estar aqui juntos. Esteja atento, gente. Quando perceber que as coisas estão te distraindo do foco principal, vigie. Não deixe que as coisas ocupem o seu tempo. Não deixe que as coisas te distraiam do Senhor. Buscando Ele em todo o tempo. Quando a gente fala vida de oração, vida no Senhor, vida no altar, é uma vida constante com o Pai. Não é apenas quando você ajoelha e ora, não é apenas quando você abre a Bíblia para o devocional. É o dia todo nele. Nele. Tendo discernimento, ouvindo um louvor. Se não dá para ouvir, traz à memória os louvores que você já conhece. Cante, adore a Ele. Cante, fale com Ele agradecendo. Oh, Pai, obrigada por estar aqui comigo. Obrigada por essa paz que excede o entendimento em meio a um vendaval, em meio a uma tempestade que seja, em meio a um dia com desafios. Eu não estou sozinho, o Senhor está aqui comigo. Obrigada. Hoje acordamos. Quantas pessoas não tiveram essa oportunidade? O Senhor nos alcançou por mais um dia com a tua misericórdia, nos dando um novo saldo de vida, este presente, que é o dia de hoje, para que sejamos melhores do que ontem, para que possamos nos aproximar mais ainda dele. Amém? Deus te abençoe. Um final de semana maravilhoso na presença do Senhor. Que o Espírito Santo seja sua companhia inegociável. Não solte a mão dele em lugar nenhum. Que o seu lar seja um pedaço do céu. Que onde você estiver, seja um pedaço do céu. Que você carregue a paz do Espírito Santo. Que você carregue a presença do Senhor. Que onde você chega o ambiente mude para melhor. Em nome de Jesus. Amém? Logo mais lá no nosso grupo do WhatsApp eu vou lançar os nossos comentários desse capítulo, qual o Senhor falou tanto conosco, como tem sido diariamente, né? Segunda estaremos juntos em nome de Jesus para a leitura do próximo capítulo. Bom final de semana, uma sexta-feira maravilhosa na presença do Pai. E até mais com os nossos comentários. Fiquem com Deus e até. Beijo.